Olá pessoal, aqui professor Bruno Arruda, do Redação para Aprovação, a nossa trilha de estudos para concurso. É esse aqui com o objetivo do concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Estamos na reta final da semana 2, esse é o penúltimo vídeo, ok? Onde a gente vai estar tratando sobre documentos institucionais. Quem não conseguiu se atualizar, se atualiza nesses materiais dessas 2 semanas, porque a semana 3 vai tratar sobre o campo teórico, os autores, e na semana 4 a gente já vem com a redação e a prova discursiva. E é muito importante todo o raciocínio, a reflexão que a gente foi desenvolvendo durante esses dias, ok? Além do material de leitura, tem os vídeos, tem a atividade, tem os simulados, tudo isso é um preparo de maneira gratuita. Aqui a entrega para vocês serem aprovados, alcançar a aprovação no concurso e, é claro, uma boa classificação para ingressar e ter aí todas as condições, mais um trabalho para quem às vezes já atua na área da educação, mais um cargo, mais um rendimento, mais um valor financeiro para poder ajudar, além de outros benefícios como atendimento ao servidor público, que tem também convênios, e tudo isso facilita, ajuda nos últimos tempos aí que a gente tem vivido tantas mudanças e transformações na sociedade. Hoje vamos falar sobre o documento Tecnologia e Inovação, são as diretrizes curriculares que vão tratar sobre isso, e o material também reflexões pedagógicas sobre o ensino e aprendizagem de pessoas jovens e adultas. Vamos começar então pela diretriz, são diretrizes curriculares que vão tratar sobre as tecnologias e a inovação. Então vai destacar muito aqui o pensamento, esse pensamento em relação à tecnologia, que vai estar ligado com o currículo paulista, que vai estar ligado com a BNCC. A necessidade desse pensamento crítico, reflexivo, sobre não ser só consumir tecnologia. As gerações atuais, e a geração atual e as futuras gerações, não apenas consumir, mas também se posicionar, poder ser crítico diante de uma sociedade com tanta produção. Já alguns autores da primeira semana, com algumas temáticas que eu apresentei para vocês, já trataram sobre isso. Isabel Alarcão, Terezinha Rios, esse questionamento, esse questionar, e a tecnologia a gente deve indagá-la, deve provocá-la, questioná-la também, não apenas usá-la ou apenas receber de maneira passiva. Então esse material vem provocar. Hoje o vídeo é um pouco mais tranquilo, vou tentar aí finalizar dentro do prazo de 25 minutos. Vamos lá. Ele tem eixos estruturantes, tá bom? O currículo ele vai apresentar aí. Deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto na cor vermelha. Vamos lá. Então, ele vai apresentar aí eixos estruturantes. Tecnologias digitais de informação e comunicação. Então ele fala aí que dentro do recorte da educação, dentro do recorte educacional, ele tem eixo que integra a tecnologia da informação e comunicação. E quais são esses eixos? Criatividade, remix e propriedade intelectual. Então o campo da tecnologia é um campo muito amplo para essa questão da criatividade, da invencionalidade, e o remix trata das diversas possibilidades que a gente vai tratar lá na frente, na próxima semana, com multiletramento, mas aqui já está falando, já está dando a deixa já todos esses materiais. Então remix é essa ampliação que a tecnologia possibilitou de você trabalhar com diversas linguagens, e assim até trechos, questão vídeo, imagem, áudio, recortes de textos, fala. Então você pode colocar a fala de uma pessoa num trecho de um outro vídeo, enfim, todas essas remixagens, esses remixes que podem ser feitos, mas respeitando aí a questão da propriedade intelectual.
E há todo um debate também sobre isso, né, ao ponto de alguns grupos defenderem que quando está na rede se perde essa propriedade intelectual. Mas aqui é um dos eixos que vão ser abordados nesse material, que trata aí de todo um processo também de preocupação, de formação desses estudantes para compreender, refletir, ser crítico diante dessas temáticas. Um outro eixo é o acesso, segurança de dados e veracidade da informação. Então aqui, garantir o acesso à tecnologia é também uma garantia de direito, deve ser vista como uma garantia de direito, assim como moradia, alimentação, educação, ao ponto que a gente vive, né? Todo cidadão deve ter o seu direito de acesso garantido no mundo completamente aí tecnológico, já se falando de inteligência artificial, então garantir a todo cidadão o acesso. A segurança de dados, então ter as suas informações seguras, registradas, como é que você consegue garantir isso, e a veracidade da informação, que se trata aí do combate às fake news. Sabemos que a fake news, notícia falsa, existe desde quando existe o ser humano, mas no mundo tecnológico a sua propagação e a sua produção tem aumentado muito. Então, não que o foco seja evitar, a gente não vai acabar com essas notícias falsas, mas eu, enquanto professora, contribuir com a formação de crianças, jovens e adultos que saibam investigar, que saibam diferenciar o que é notícia falsa, o que não é, buscar fontes, informações reais para comparar, para questionar algumas informações, algumas notícias. E um outro eixo é o das tecnologias digitais e da comunicação, especificidades e impactos. Então aqui são os eixos que essas diretrizes curriculares vão trazer, vão apresentar nesse material. Lembrando que aqui é um resumo, eu já entreguei o resumo, o arquivo do resumo das diretrizes do material oficial, e aqui é o resumo do resumo. Aqui são então tópicos, pontos para a gente mais refletir sobre o que vai ser apresentado, mas também que pode ser muito utilizado para estudo. Os slides também eu encaminho para vocês, então às vezes para você fazer uma retomada, relembrar, fazer uma revisão, ou até se pautar aqui nesses materiais, esses slides, que já ajuda bastante. Então ele vai falar aqui sobre as dimensões humanas, dimensões humana, econômica, social e cultural do desenvolvimento, uso das tecnologias. Então há toda uma preocupação no uso desses avanços, desse campo tecnológico, mais relacionado aí à dimensão humana, a questão, o seu impacto econômico, o seu impacto social e cultural. Então, como que isso vai afetando as diversas vertentes, os diversos campos, as diversas dimensões da sociedade. Então, o material traz a seguinte, e eu destaco aqui, as tecnologias, ele cita um autor que traz: as tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo. Então, olha a perspectiva, sempre positiva, sempre de agregar, sempre de ampliar, sempre uma ferramenta favorável ao aprendizado do estudante. Então, sempre de maneira positiva, que representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes formas de representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela. Então, aqui ele vai trazer que a tecnologia amplia essa possibilidade, não desconstruindo essa visão única do processo de aprendizado, aquele olhar mais tradicional. Com a parceria, com a tecnologia, a gente tem diversas possibilidades, diversas nuances diante do processo de ensino e aprendizagem. Então a tecnologia está para somar. E logo ela está ligada também à nossa mentalidade. A mentalidade, então trata-se da mudança de mentalidade. Isso
quem já vai falar, né, também, a gente viu nos materiais, novamente eu cito aqui o Edgar Morin, mas também a questão do Miguel Arroyo, dessa crise da identidade profissional, essa perspectiva de mudança, de compreensão desse contexto global. Então a internet, a tecnologia também vem trazer essa mudança de mentalidade, tá bom, pessoal? Então é importante a gente reconhecer. Aqui ele cita a web 1.0 a 2.0, mas a gente já está vivendo avanços, né, avanços bem acelerados desse processo, mas aqui traz um norte interessante. Então na coluna aí à esquerda, que tem aí o mentalidade industrial 1.0, ele vai pontuar aqui características dessa mentalidade. Vamos só relacionar 2, 3 aqui para a gente entender essa mudança de mentalidade. Então na primeira linha diz: o conhecimento especializado está localizado em pessoas. Então o conhecimento está centralizado em pessoas. Isso aqui é a mentalidade 1.0. Já na mentalidade 2.0, o conhecimento está distribuído em fontes diversas interconectadas. Então já rompe. Aqui é um período pós-industrial. É o que chama então de a mentalidade pós-industrial, que não é material, digital, é o mundo digital. Então aqui não está centralizado na pessoa. Então ela está aí numa fonte que está interconectada. Observe então que já se desprende daquela coisa da centralização do sujeito, né, do indivíduo, no sentido como aquele que é o proprietário desse conhecimento. Assim como ao longo da história a gente teve grandes nomes, cientistas, pesquisadores, pesquisadoras. Então centralizava ali numa referência. Aqui já vai ampliando. Voltando para a mentalidade 1.0 na segunda linha, temos: o mundo tem centro e periferia. Sua organização é hierárquica. Isso na mentalidade industrial. Então tem uma hierarquia. A mentalidade pós-industrial 2.0 já rompe com isso, ela já quebra. O mundo é plano e descentralizado. Sua organização é reticular, ou seja, a gente passa a desconstruir aqueles polos, né? Aquele polo de poder, de controle. Aqui vai rompendo. A gente tem pessoas em diversas regiões do mundo no acesso, utilizando a tecnologia, que vai se ampliando, que vai também conquistando espaço, que vai trazendo novos conhecimentos, criando ferramentas, aplicativos, softwares. Então isso vai podendo desconstruir aquela ideia de um polo como poder no mundo, né? Então tem ali o centro e todo o restante é periferia. Não, aqui já desconstrói essa visão. E aqui para gente citar mais um, mas ele vai fazendo esse comparativo da mentalidade. Tá bom? Nesse material ele vai fazer esse comparativo. Ele fala aqui sobre ferramentas de produção na mentalidade 1.0. Na mentalidade 2.0, ferramentas de mediação e de relacionamentos. Na 1.0, o indivíduo é a unidade de produção, competência, inteligência. Então o indivíduo, ele é a mentalidade de produção, competência, inteligência. Já na mentalidade 2.0, coletivos como unidades de produção. Então aqui já temos coletivos. É o que chama dos grupos, né? Não é à toa que hoje nós temos as startups, né? Pessoas que compreendem, têm domínio da tecnologia, se juntam para criar soluções, pensar em alternativas, mas isso destaca o material sempre muito preocupado com as dimensões humana, econômica, social e cultural que essas tecnologias vão impactar na sociedade. Então, continua dizendo que espaço e tempo encapsulados e segmentados para propósitos específicos. Já na mentalidade 2.0, espaço e tempo são abertos, fluidos, contínuos. Olha a mudança, a quebra. Enquanto ainda o espaço é muito rígido, já na mentalidade 2.0 isso já é mais livre. Sabendo que já estamos falando de
nesse momento que eu gravo o vídeo, já se fala em internet 5.0, 6.0, já estamos na indústria 4.0. Então tem um avanço que está ocorrendo a cada ano, a cada semestre. O que antes as mudanças levavam décadas, hoje as mudanças ocorrem em prazos de um ano. Um ano aí já tem novos. Falei aqui no começo do vídeo da inteligência artificial, mas já estamos vivendo uma dimensão que nem todos estão compreendendo esse avanço tecnológico. Muita coisa vai se perder, né? Muitas profissões, muito trabalho, mas ao mesmo tempo vão se abrir novos campos, novas áreas. E é importante, enquanto profissional, a gente estar por dentro dessa mentalidade, porque a geração a qual nós vamos trabalhar, estamos trabalhando ou vamos trabalhar, nasceu nessa mentalidade 2.0. Nasceu, olha aqui, ó, como que é uma questão de compreender esse pensamento. A minha geração, eu acho que a maioria, não digo a maioria, mas aqueles que têm acima de 30, 35 anos, a gente foi da mentalidade 1.0, nossa formação no campo da educação, enquanto alunos, estudantes, essa geração toda que está aí já nasceu na mentalidade 2.0. Pelo menos a sua vivência enquanto criança, enquanto jovem, no acesso à tecnologia já permitiu isso. Então aquilo que uma pessoa falava, o professor falava, essa geração já ia no Google, na internet e consultava. E isso também, lógico, tem um lado bom e um lado ruim. Então aqui tem uma quebra de paradigma que a gente tem que compreender para ter uma clareza lá na questão dos materiais, da objetiva, das questões objetivas, e no raciocínio da prova discursiva. Tem uma clareza então dessa concepção mais ampla, mais livre, que as tecnologias procuram incentivar, procuram aí, o objetivo delas, os objetivos foram esses. É claro que no meio do caminho muita coisa aconteceu, né? Nem todo mundo tomou consciência sobre isso, aí começa o uso até afetando áreas da saúde, nossa saúde pessoal, psicológica, mas o seu intuito sempre foi essa ampliação. Por fim, né, falei que não ia passar tudo, mas vamos passar logo, dá tempo. Ordem textual. Na mentalidade 1.0, ordem textual estável, gêneros e modalidades bem delimitadas. Então, novamente, tem uma questão aqui mais rígida, e aqui pontua os gêneros textuais. Já na mentalidade 2.0, textos em transformação. Então, aqui ele vai falar sobre gêneros e modalidades e novas modalizações. Então, novas modalizações, que se chama aqui novas hibridizações, né? Hibridizações. Então, são aqui as novas modalidades, as hibridizações, ou seja, essa construção híbrida, que cada vez mais a gente traz imagem, áudio, texto, fotografias, você vai dialogando com todas as possibilidades de linguagens em um só material. Então é essa mudança aí que a gente vai ter da mentalidade 1.0 à mentalidade 2.0. Lembrando que já estamos falando aí de internet muito mais avançada. Então aqui vamos destacar os eixos, tá bom? Destacar os eixos. O primeiro então, criatividade, remix e propriedade cultural. Temos três fontes distintas, que vai ter a cultura remix, o fenômeno cultural recente propiciado pelas tecnologias digitais. Então, o remix, né, esse eixo que ele apresenta, vai estar relacionado a uma cultura também. Vai se desenvolver junto com isso uma cultura remix, porque pontua todo um fenômeno de mudança, de transformação, um fenômeno cultural que as tecnologias digitais vão impactar. Elas vão impactar todo o modelo de relação, né, de relações interpessoais, de criação, de consumo. Tudo isso afeta o quê? A cultura. Então ela traz aí toda uma questão do fenômeno cultural, de transformação cultural. Então o remix, como prática, técnica, recortar, copiar, colar, você pode editar, você pode mudar, pode acrescentar, você pode fazer uma série de situações. A gente vê aí vídeos
que as pessoas passam horas dando risada, vendo no TikTok e outras redes sociais, vídeos, fazem cortes, recortes, mudanças e o pessoal acha graça para o entretenimento e tá aí, essa cultura. Alguns ganham com isso, outros é só um passatempo, um lazer, mas temos aí esse fenômeno que tem afetado a todos. E o remix com letra maiúscula aqui entendido como discurso e ideologia que informa. Bom, mas por trás de toda a cultura e junto com toda a cultura tem um processo ali de transmissão, né, de construção, de produção de valores, de ideias, de concepções, de uma ideologia, do discurso. Então tem essa temática que perpassa, que é preciso também refletir com criticidade no ambiente escolar. Aí o outro que vai pontuar é compartilhamento, colaboração e ética. O currículo paulista afirma que a cultura digital envolve o uso ético, crítico e criativo das ferramentas tecnológicas. Então a questão, pensamento ético, crítico, criativo, e isso já vem nos outros documentos. Então são palavras, ideias-chave que precisamos ter em mente, compreender essa preocupação, que não é só consumir, mas também ter um posicionamento, uma postura. Aí vai discorrer, né? Os estudantes são levados a resolver situações problematizadoras, exercer o protagonismo, autoria, novamente aqui, autoria, protagonismo, as situações problematizadoras que são globalizadoras, acesso, segurança de dados e privacidade. É imprescindível saber identificar sites confiáveis. Eu comentei, gerenciar nossos dados, a fim de minimizar riscos. O que, com quem, onde, a fim de minimizar, né? Correr risco, alguma coisa sair, alguma informação vazar, isso acontece, mas como que a gente se cuida? Isso é uma questão de comportamento também, assim como temos que ter um cuidado com a nossa saúde física, alimentação, vamos também ter que desenvolver esse hábito de ter cuidado nos nossos acessos para nossas informações. Isso é uma mudança de mentalidade. Que até então a gente não se preocupava, né? Acessava, digitava, preenchia um formulário em qualquer lugar. Hoje a gente tem que ter cuidado para esses acessos. E como que a tecnologia também vai ajudando a proteger. Então um novo software, um novo aplicativo, um novo sistema que vai protegendo e contra aqueles que vão vir com uma concepção de buscar e roubar nossas informações. Então, quais são as especificidades? Né? Especificidades aí dessas tecnologias digitais. Aqui ele vai trazer a questão síncrona e assíncrona. A relação desse uso um para um, uma pessoa para muitos ou muitos para muitos. Então essa relação. Lembrando que síncrona tem a ver com sincronidade, sincronização, ou seja, aquilo que acontece simultaneamente. Chat, stream, chat coletivo, o grupo do WhatsApp, web. Então isso aqui acontece na interação ao vivo. E tem o assíncrona. O A é uma negação, é um prefixo que nega, né? Então não síncrono, ou seja, não tem sincronização, não é simultâneo. Um e-mail, um podcast, um fórum, essa videoaula ela é assíncrona, eu gravo para depois disponibilizar, então não tem uma relação simultânea. Então aí são as especificidades dessas tecnologias. Aí ele vai trazer alguns termos que a gente precisa também se atentar. Um deles é o letramento digital. O letramento digital. Se a gente vai falar sobre, comentei a importância dessa consciência, a importância desse hábito, desse comportamento para se cuidar nos acessos, ter um pensamento não só de consumo das tecnologias, mas de criticidade, desenvolver uma ética. Então a gente tem que ser letrado nesse mundo digital. Precisa ocorrer um letramento. O letramento trata-se do nosso acesso, o uso das práticas de leitura escrita, dos diversos ambientes e espaços. E aqui então vai acrescentar uma outra ampliação que acontece, que é o letramento digital. Então, e deve considerar aí dentro do campo da educação, do recorte educacional, no eixo do letramento digital, cultura e cidadania digital. O mundo tecnológico ele modifica, ele transforma
a nossa cultura, trazendo também um novo modelo de cultura, como foi falado até antes, né, a cultura do remix é uma delas. Então, são as diversas possibilidades. Então, a gente tem que também compreender, ter acesso, reflexão sobre essa cultura e cidadania digital. Cidadania pelo nosso exercício ético, comprometimento com a questão crítica e ética desse uso. Mídias digitais, linguagens midiáticas vão se modificando. Aqui são os multiletramentos. Falar de letramento digital, falar de multiletramentos. Então, se você compreende esse documento, da Secretaria de Educação do Estado, você não vai ter dificuldade de compreender o que a professora Roxane Rojo ela vai trazer lá no livro Multiletramentos. Apropriação tecnológica. Então, se apropriar de maneira, lógico, consciente, crítica. Especificidades das tecnologias e das mídias. Então, tem suas especificidades. E isso, para eu compreender, me apropriar dentro dessa cultura, nas diversas linguagens, eu preciso receber esse letramento, receber essa contribuição na formação do meu letramento digital. Se não, dá a entender que essa geração, pelo fato de ter nascido nesse mundo tecnológico, já vai dominar naturalmente. É claro que eles dominam muitas coisas, mas se não tiver esse processo educacional de formação, eles vão ser muito mais consumo. Eles vão consumir, onde uma minoria vai produzir. A minoria vai produzir e a grande maioria vai consumir. Não é à toa que pessoas passam horas e horas no TikTok, no Instagram, sem produzir nada, sem, às vezes, nem aprender um estudo, né? Alguma coisa que possa agregar conhecimento. Tem pessoas que passam ali só no entretenimento. Isso não é ruim, mas a partir do momento que eu uso do meu tempo, né, maior parte do meu tempo, apenas para ficar vendo, curtindo, tem pessoas que entram nesse mundo de maneira que até adoecem nesse mundo digital, comparam as realidades. Observe então o perigo para muitos casos. Por isso, o letramento digital para ampliar as possibilidades de uso de maneira consciente, crítica e não adoecer ou não se utilizar disso de maneira totalmente desqualificada. Então isso vai ter afeto o quê? Não vou pontuar aqui um por um, mas é o que vai trazer aqui, ó, letramento digital. Cada item desses aqui eu amplio no material. Então, no letramento digital temos a cultura e cidadania digital. Então é a participação do cidadão de maneira ativa, crítica, nesses processos que cada vez mais vão se ampliando na nossa sociedade, cada vez mais. Vai vir aqui falando sobre as mídias digitais e linguagens midiáticas, que o que antes era muito mais destacado na escrita, né? Na escrita, a gente vai ter aí diversos campos verbais, ó. Vamos ter visuais, imagem, estática. Hoje nós temos desenho, pintura, gravura, fotografia, imagem em movimento. Tudo isso vai se ampliando nessa questão das linguagens midiáticas. Em áudio, pontuações, sonoplastias, então assim vai. Nas formas tridimensionais, escultura, arquitetura, então as pessoas vão trabalhando com diversas possibilidades. E o pensamento computacional. O pensamento computacional ele é imprescindível para adentrar nesse universo, que é algo que a gente não volta mais atrás. É claro que ninguém vai ficar aqui bitolado nas tecnologias, mas a gente precisa tratar, abordá-las nos materiais, em sala de aula, trazer direto e indiretamente isso para as crianças, jovens, adultos, de acordo com cada faixa etária, cada ano, cada ciclo. E a gente só consegue quando há um entendimento também desse pensamento. Que pensamento é esse que perpassa a tecnologia? Então, linguagem de programação. Ninguém aqui vai ser programador, mas a linguagem que esse mundo vai construindo, que vai criando e recriando, é importante a gente, direto ou indiretamente, ter um acesso ou ter uma abertura. Então aqui tem muito ligação ali quando fala daqueles blocos lógicos, das montagens de programações,
né, que são alguns encaixes de informações ali que dá o comando para uma máquina. Mas a gente não vai se atentar aqui a esses detalhes, mas entender que há um pensamento computacional que a gente tem que ir acessando, que trata aí sobre a robótica também, que trata sobre as narrativas digitais, contar histórias por intermédio da tecnologia. Maker, cultura maker, que utiliza materiais não estruturados e materiais diversos, podendo ser combinados com a programação e a robótica. Então a gente vai trazendo aí tudo isso tem relação com o pensamento computacional. Pensamento científico está totalmente atrelado aí ao pensamento computacional, certo? Então aqui esse material vem abordar essa questão de mudança de mentalidade, de pensamento, o quanto que o profissional da educação tem a sua responsabilidade e, ao adentrar no magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ele precisa compreender essa concepção, essa mudança de mentalidade. Vamos lá. Pensei que ia ser curto, mas já deu um tempinho aqui já, né? Já deu 30 minutos. Agora a parte da EJA. Também não vou aqui me estender muito. A gente já falou nos materiais, em outros materiais sobre a EJA, mas vamos destacar aqui algumas reflexões, umas reflexões pedagógicas sobre o ensino e aprendizagem de pessoas jovens e adultos e adultas. Principais características. Quais são as principais características? O aluno adulto é aquele que tem responsabilidade. Então a gente já o identifica por ter responsabilidade. Não é aquele jovem ou não é aquele estudante que a gente acaba tendo uma característica, um apontamento de não ter responsabilidade. Então é até das competências que precisa ser trabalhado. Aqui não. Aqui, por ser adulto, ser um jovem adulto, entende-se que ele já tem essa característica, porque ele já teve escolhas na sua vida, já tomou decisões. Então ele escolheu trabalhar, ele escolheu, alguns são casados, já têm filhos. A própria escolha de voltar a estudar é diferente, né? Então de voltar a estudar, de retornar aos estudos, já demonstra a sua responsabilidade, que ele precisa atualizar o seu nível de formação. E isso já entende-se que ele tem maior independência financeira, no fato de que ele já tem essa autonomia para trabalho, já tem essa disponibilidade para ir trabalhar no mundo do trabalho. Então ele tem uma certa autonomia financeira. Autonomia na tomada de decisões. Ele decide, ele voltou a estudar, ele decide, ele já tem essa característica, não pode ser visto como um estudante comum ali da fase da educação básica do ensino fundamental. Então tem que entender que a conversa ali é diferente. Maturidade emocional e física. Bom, aqui não são verdades absolutas. A gente sabe que há diversas realidades, diversas situações, nem todas transparecem, mas vamos entender o que o material nos coloca. Por ser uma pessoa jovem, já depois ali da fase do ensino fundamental, ensino médio, uma pessoa adulta, entende-se que já tem esse perfil, ou grande parte desse perfil já esteja completo, já esteja bem avançado. Compromisso potencial. Então já a pessoa aí, devido às relações sociais, é mais fácil estabelecer e garantir esse compromisso. Altruísmo, disposição para servir e sacrificar-se pelo outro, porque ainda na juventude, nos anos anteriores, o ensino fundamental e a infância, ela é um pouco mais egoísta, né? Somos ali mais egocêntricos. Já nessa etapa a gente tende a desenvolver um pouco mais o altruísmo. Compreensão e consciência de si. Então aqui a gente entende aí como uma pessoa já desenvolvida no seu campo integral, nas diversas dimensões, que tomou a decisão de retomar os seus estudos. Então essa é a perspectiva que coloca o material. E a pedagogia, andragogia e educação de jovens adultos. Pedagogia é educar, contribuir com a formação de crianças. Andragogia já é essa formação, esse educar, mas adultos. Então, adultos. Então a gente passa pelo mesmo campo da educação, mas é claro que há aí pressupostos diferentes. É o que vai trazer aqui pontual o autor.
que ele vai destacar aí umas características, os pressupostos da andragogia. Adultos precisam saber que eles precisam aprender o que está sendo ensinado. Se a gente fala aqui no ensino fundamental, a clareza, o apontamento do que está sendo ensinado, do que vai aprender é um direito, é uma questão que tem que estar destacado todo o objetivo ali. Aqui é muito mais, precisa saber o que cada passo a passo, qual que é a finalidade daquilo, por que eu estou aprendendo isso, qual que é o objetivo dessa aula, tem que estar muito mais claro, muito mais específico a todo momento. Adultos precisam aprender experimentalmente, só acentua aquilo que a gente já fala nos materiais. As instruções devem ser orientadas para tarefas e atividades comuns a serem executadas ao invés de memorização. Então a memorização, imagina a pessoa que já tem a sua atuação, já tem a sua vida familiar, seu trabalho, uma série de fatores, a pessoa já tem suas responsabilidades. Tem que chegar à escola e ficar memorizando, sendo que já tem que memorizar suas responsabilidades do seu dia a dia. Então, na educação de jovens e adultos, a questão é mais prática, mais experimental, no sentido, né, de proximidade, é ainda mais significativo e ainda mais real. Segue aí, ó. Adultos abordam o aprendizado como resolução de problemas, orientados pelo desenvolvimento de seus papéis sociais. Então, diante da sua experiência, né, são pessoas que já têm uma trajetória de experiência de mundo, sabe-se muito mais sobre os conflitos da vida, as situações. Então, buscar resolver, buscar aí orientação para a resolução desses problemas, sem dúvida nenhuma, é a característica dessa etapa, dessa modalidade. Adultos aprendem melhor sobre a perspectiva e aplicação da aprendizagem. Então, aplicar a aprendizagem. Aplicar a aprendizagem e apreciam a autonomia e as possibilidades de descobrir por si mesmos. Então, ainda mais, ele não quer que alguém faça por ele, né? Alguém faça por ele. Ele, de fato, quer fazer, ele quer raciocinar, refletir o que está sendo feito, questionar. Então, uma experiência muito própria. Adultos se motivam para aprender quando percebem as transformações em suas aprendizagens. Então, percebeu o que ocorreu, se motiva ainda mais. É claro que isso é todo o processo da aprendizagem. Crianças, jovens, mas ele destaca nessa etapa ainda mais essa necessidade, ainda mais, são adultos, né? Imagina você, aqui eu entrego o material, faço o vídeo, produzo, em algum momento você vai ter que parar para ler, em algum momento você vai ter que parar para escutar, seja esse ou qualquer outro, em algum momento você vai ter que parar para estudar para o concurso, porque na fase adulta a gente sabe. É importante reconhecer isso nos anos anteriores, na adolescência, mas na fase adulta a gente compreende. Ou a gente faz, acabou, não tem conversa. Ou a gente faz ou a gente faz. Então, essa questão de procurar fazer, realizar, para você identificar onde eu errei, o que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu faço para alcançar esse objetivo que eu não alcancei anteriormente. Então, isso vai tratar. Então aqui vai falar sobre o autoconceito, né? Eles desejam conhecer as razões do porquê precisam aprender algo. Então aqui essa necessidade é muito maior desse autoconceito. O papel da experiência do aluno, ela fica ainda mais evidente nessa etapa. Mais evidente, a aprendizagem ocorre de acordo com os conhecimentos anteriores, porque ele já tem uma trajetória riquíssima, né? Já passou aí às vezes por empresas, casamento, né, relacionamentos, filhos, netos, alguns têm até empresas, comércio, então já tem uma experiência, conheceu diversas cidades, países, enfim, então essa experiência para trazer é ainda mais enriquecedora na sala de aula, na educação de jovens e adultos. Prontidão para aprender. E por que se destaca isso? Porque é uma pessoa que está retornando, está retomando seus estudos. Então ela tem ali uma maior prontidão. Então ali passa. Então logo essas aulas, né, elas passam a estar baseadas em oportunidades concretas e relacionadas com as necessidades dos estudantes, com uma questão de objetivo, né? Objetivo futuro ainda mais destacado. Orientação da aprendizagem.
Então eles apreciam estudar um problema centrado na experiência de sua vida, porque pelo fato de ter tudo isso a contribuir, sem dúvida, quando está centrado a sua experiência, é muito mais enriquecedor. Motivação para aprender. As prioridades e necessidades internas dos jovens e adultos são mais importantes que as motivações externas. Então é uma questão, às vezes, ali muito mais interna. Eu parei de estudar, eu quero voltar, eu quero provar para mim mesmo. Então é uma questão muito mais interna. Tem, às vezes, relacionado a fatores externos, mas a questão interna é muito mais. Ainda mais numa sociedade que busca, né? Busca eliminar aí aumentar o número de pessoas tendo acesso aos estudos, de formação, graduação. Então todo esse movimento do multiletramento, cultura digital, então tudo isso vai provocando ainda mais aquelas pessoas que deixaram por motivos particulares o estudo de retornar. Então tem uma questão aí de motivação. Aí vai tratar sobre o modo como que essa experiência tratar a questão real da trajetória, se é algo mais concreto, algo que tenha um dinamismo mais prático nessa modalidade, vai trazer resultados muito mais profícuos, né? Resultados aí muito mais satisfatórios para essa modalidade, onde o estudante vai se sentir parte do processo, porque ele não está ali como uma criança, um adolescente para receber orientações, né, dizer o que é certo ou errado. Ele já tem essa dimensão de mundo. Ele está ali porque ele quer aprender, mas de maneira mais prática, para ele também refletir nesse processo. O que deu certo, o que não deu, por que isso, por que aquilo. Então, onde pontua aqui dificuldades de aprendizagem ou dificuldades de ensino. Então, é o método, é a didática de ensino ou é de fato aprendizagem? Então, essa provocação aí, reitera essa importância da aprendizagem por processos em que ocorre uma negociação entre alunos e os professores. Então, é sempre esse processo de saber lidar nessa etapa entre adultos. São adultos, professor, professora e os alunos ali, estudantes, encarar dessa maneira. Aí vai destacar mais algumas questões, né? Variáveis presentes na educação de jovens e adultos. Variáveis presentes e por que organizar o trabalho pedagógico. Então vai destacar, ressaltar aí a importância de fazer essa organização para não desmotivar, porque é uma etapa que precisa de maior motivação, porque são pessoas que estão retomando os seus estudos. Então a motivação ela é muito mais, ela é ainda mais importante. Toda etapa do processo de ensino-aprendizagem, a motivação ela é a chave. Ela é a chave. Nem todos, a não ser algumas situações que ou você estuda ou você estuda. Porque, por exemplo, no concurso mesmo, a sua maior motivação tem que ser a aprovação do concurso. Tem aulas aí que o professor dança, faz malabarismo, joga bolinha pro alto, planta bananeira, faz vídeo cantando. Tenho nada contra isso, Mas se a pessoa que está estudando para um concurso, está estudando aí para buscar alguma coisa mais específica nesse sentido, não tiver motivação dela, por mais que os materiais provocam, tentam trazer aí a questão desse trabalho, fica mais difícil. Mas a gente pensar isso em adultos que já se formaram, que tem até graduação. Agora imagina aquele que está retomando seus estudos porque parou na 5ª série, parou no 8º ano, 9º ano, não terminou o ensino médio. Então observa tudo isso, a pessoa voltar. Tem até uma questão aí, às vezes, da pessoa não se sentir bem, constrangida. Então isso tem que ser muito bem trabalhado e organizado nesse planejamento. Não dá para chegar lá e falar, vai lá, você faz isso, vamos fazer aquilo aqui. Hoje eu vou trabalhar isso aqui. Não dá. Isso não dá em nenhuma etapa. Imagina na educação de jovens adultos. A pessoa que está ali, sendo um pouco repetitivo, né? É um adulto e tem uma experiência de mundo. Então a sacada
Aí aqui traz um modelinho, né, um processo de organização das estratégias de aprendizagem, ok? E por fim, dificuldades aí ele vai destacar: enfoque curricular, potencialidades e limites. A gente sabe aí que também é uma etapa que a pessoa tem as suas responsabilidades, família, trabalha, enfim, uma série de situações que a gente precisa também compreender esses limites do que é ali apresentado, proposto, trabalhado, mas nunca deixar de reconhecer o potencial que cada um ali traz, cada um ali tem. Então ele vai dizer, ó, demonstram grandes desejos de aprender e também, jovens e adultos, também a necessidade de romper barreiras relacionadas a preconceitos, reduzida a autoestima e identidade. Então todo esse trabalho aí é importante nessa modalidade. Pessoal, né, pensei que ia ser curto, mas acabou se esticando um pouquinho, mas aqui nem eu falo, acelera o vídeo, põe para acelerar, isso ajuda também no foco da atenção do cérebro. Mais uma vez, curte o vídeo, compartilha, segue no Instagram. Esse é o penúltimo vídeo da semana 2, então estamos finalizando essa etapa. A semana 3 é mais tranquila, é mais sossegada, a semana 2 é um pouco mais densa, a 1 e a 2, porque é a base. Se você fez o passo a passo, se você leu o material, assistiu o vídeo, se você sabe o exercício, o simulado, parou, retomou, fez uma revisão, releu, enfim, esse movimento diário que eu falei, todos os dias, 1h30, 2 horas, 1 hora, dentro da sua organização, você não vai ter dificuldades nessa reta final. E você vai ver a diferença no dia que você chegar lá para sentar para fazer a prova. É ali que você vai sentir a diferença. Sentou ali para fazer a prova, você vai ver como que foi importante essas etapas diárias, essas fases diárias. E isso que eu falei da semana 1, 2, 3, 4. Você vai ver a diferença lá. Aí depois você vai me dizer quem seguiu, né? Quem seguiu passo a passo. Depois vai me dizer o quanto que no momento ali fez, clareou diante do assunto. Isso porque ainda não trabalhei todas as outras ferramentas. Tem muitas mais ferramentas, mas eu não coloquei todas para não assustar, porque nem todas dentro do seu ritmo consegue dar conta, mas aqui tem um objetivo, e o objetivo é de vocês. O meu objetivo é poder ajudar a me entregar 100% na criação desse material, que tem uma base científica, de estudo da neurociência, fora o processo tem que estudar mesmo, né, o campo pedagógico de legislação para o concurso. Então me entrega 100%. A outra parte é de vocês, tá bom? A outra parte é o objetivo que vocês querem alcançar. Então é isso, fui, abraços, obrigado e até o próximo vídeo.